8h04, confirmando 8h04. Olha, que a matemática é importante, ninguém tem dúvida, porém é uma disciplina temida por muitos estudantes. O baixo desempenho dos alunos da disciplina de matemática pode ser observado pelos resultados apresentados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, Prova Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio e também no PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, uma rede mundial de avaliação de desempenho escolar. Só para se ter uma ideia, os resultados desse programa, o PISA, revelam que o desempenho matemático dos estudantes brasileiros é um dos piores do mundo. A falta de investimentos, formação deficitária dos professores e condições de trabalho inadequadas estão entre os fatores que contribuem para esse quadro preocupante. Com o objetivo de propiciar aos licenciandos, professores, gestores e pesquisadores um espaço para debater sobre esse cenário tão preocupante do ensino e aprendizagem de matemática, que a professora Etienne Lautenschläger, acertei hoje, né, professora? Tá vendo aí, ó? Resolveu propor a realização do primeiro Encontro Nacional de Neurociência Cognitiva e Educação Matemática, que ocorrerá entre os dias 8 e 10 de setembro na UFRN Ceres, no formato híbrido e com várias atividades presenciais. Esse evento já tem mais de 300 inscritos de vários estados brasileiros e conta com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil. Para falar um pouco mais sobre esse evento e sobre o encontro, temos aqui a presença da professora Etienne e do professor Miguel Ribeiro, que é um dos palestrantes, evento que vai reunir aí palestrantes com atuações aí, com destaque, com referência, com trabalhos aí conhecidos em todo o mundo. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Como é que está aí a expectativa, né, para esse evento importante que irá acontecer aqui em Caicó? A expectativa é alta, né? A gente pode perceber que são inúmeras, né, as dificuldades para se fazer um evento. Logo de manhã, né, eu estava ouvindo aqui uma outra convidada falando sobre as dificuldades, né, com relação ao deslocamento, trazer as pessoas, inclusive a gente que está trazendo pessoas palestrantes, né, até fora do país, internacionalmente reconhecidos. Então, realmente, pela questão da distância, é muito difícil mesmo, mas a gente está tentando, né? A neurociência cognitiva e a educação matemática parecem áreas distintas, mas qual seriam as relações entre essas duas áreas? Pois embora pareça, né, áreas distintas, mas as duas se preocupam com a aprendizagem. Neurociência cognitiva, ela está preocupada de como é que o cérebro aprende. E a educação matemática, como né, ou como melhorar a aprendizagem dos alunos em matemática. Então, a gente acredita que é hora de unir essas duas áreas de conhecimento para que a gente possa melhorar esse cenário que você acabou de descrever aí no início. Que é preocupante, inclusive, né? Muito. Agora, quais são as atividades que estão previstas nesse evento? Bom, a gente tem inúmeras palestras, né? Falando sobre tanto neurociência cognitiva como também com relação à matemática. Inclusive, o tema do nosso evento é Todos Podem Aprender Matemática, porque a gente tem evidências científicas que sim, né? Todos podem aprender, embora alguns acreditem que a matemática é dom de cada um. Né? Assim, agora, é uma coisa... Todos podem aprender matemática. Agora, é fácil gostar de matemática? É fácil quando se conhece, né? O problema é que a gente tem... o professor até vai comentar mais depois. A gente tem problemas, né? Os professores acham que tem um conhecimento aí que não é tão bem elaborado, aí acaba surgindo essas barreiras, esses obstáculos. E quais são os resultados que vocês esperam alcançar com esse encontro? Bom, um deles é dar visibilidade para Caicó, né? Eu acho que isso a gente está conseguindo, porque como a gente registra participação de inúmeras pessoas que estão vindo de fora, pessoas que nunca nem ouviram falar em Caicó, e também melhorar a questão da educação, né? Do ensino e aprendizagem e formação de professores da região, para que esses alunos também que estão em formação, os futuros professores, também possam ter contato com pesquisadores, né, internacionalmente reconhecidos, e não só com os pesquisadores locais. Antes de passar aqui para o professor, como é que está a questão das inscrições? Tem vagas ainda disponíveis? Ainda tem, embora a gente já passe dos 300 inscritos, né? E até eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o secretário municipal da Educação, que fez uma parceria com a gente, dispensando 60 professores para participar conosco. Então, isso é muito legal, essas parcerias.
Que ótimo. Deixa eu trazer aqui o professor Miguel, porque esse evento está trazendo o professor Miguel Ribeiro, que agora está ao vivo aqui nos estúdios, e ele é professor da Unicamp, em Campinas, São Paulo. O professor Miguel é graduado em licenciatura em matemática pela Universidade de Beira Interior, Portugal, realizou mestrado em matemática pela Universidade de Coimbra, mestrado em didática da matemática pela Universidade de Huelva, na Espanha, e doutorado em didática de matemática também pela Universidade de Huelva. Passou como pesquisador visitante pelas universidades de Reino Unido, Estados Unidos, Barcelona, Itália, Chile, México, Noruega. Chega, cansei, viu? E agora está aqui na cidade de Caicó. Rapaz, o cara é renomado, viu? É um convidado internacional hoje aqui no nosso Panorama 95. Professor Miguel, seja bem-vindo aqui a Caicó. Bom dia. Bom dia, Marcos. Obrigado pelo convite. Bom dia, Tiana, e bom dia a todos que nos ouvem. É essa experiência internacional e agora em Caicó, também na perspectiva que a Tiana comentou, para dar visibilidade ao trabalho que se tem vindo a fazer aqui, que a Tiana tão bem tem iniciado e reforçado a formação de professores, e que, como a Etienne também comentou, que o secretário de Educação, que nós tivemos reunidos ontem, faz algo que não é muito normal ainda ser feito no contexto brasileiro, que é efetivamente envolver os professores e dispensar os professores para trabalhar e para participarem destes eventos, que é algo que, para mim, que tem essa experiência internacional de trabalhar em diferentes lugares, em diferentes universidades e países, acaba por ser normal lá fora e tem que passar a ser normal cá dentro, para que nós consigamos efetivamente melhorar a prática, a formação e os resultados dos alunos, que é o essencial do trabalho que nós fazemos. Professor, a gente sempre escuta muito que a matemática é chata, é difícil, né? Que leitura você faz do atual ensino da matemática na educação básica brasileira? E realmente a matemática é chata? É. Eu sei que não era a resposta que estavam à espera. A matemática é chata para quem não entende. E portanto é chata e é difícil. Se eu não entendo, se a matemática é ensinada, continuar a ser ensinada da forma que nós aprendemos, que é a partir da regra. Portanto, o que nós temos que fazer é trabalhar para que os alunos possam deixar de ver a matemática como esse bicho de 7 cabeças, passando a entender o que fazem. Mas para que os alunos possam entender, nós, professores, temos também que entender. Temos que fazer diferente daquilo que fizeram connosco, que deixar de focar na regra e passar a focar no entendimento. Porque isso vai melhorar, o Marco comentaste há pouco a questão do PISA, vai melhorar certamente os resultados no PISA, porque nós ensinamos da melhor forma que sabemos, mas a melhor forma que nós sabemos não é necessariamente a melhor forma de ensinar matemática, que os últimos resultados de pesquisa mostram que tem potencialidades para fazer essa mudança, como a Etienne sempre comenta, essa revolução na educação e na formação de professores. Então é possível ensinar matemática de forma mais fácil, de forma menos traumática? É. Portanto, esse é o movimento que nós estamos a fazer. Portanto, nós temos que passar dessa matemática chata e difícil para uma matemática que pode continuar a ser chata, porque há momentos, nem tudo na vida é emocionante, portanto, mas a matemática pode e tem que ser entendida como algo que, quando nós compreendemos, efetivamente é fácil de fazer, mas temos que garantir que aquilo que nós dizemos no momento, pensemos na educação infantil, tem que continuar a ser válido nos anos iniciais e tem que continuar a ser válido nos anos finais. E nós não aprendemos a matemática dessa forma. Portanto, nós aprendemos as coisas muito compartimentadas. E por isso a dificuldade, efetivamente, de mudar a nossa prática enquanto professores e de mudar a nossa prática enquanto formadores de professores, que também é importante focar nesse ponto, porque nós dizemos a culpa é sempre dos outros, mas a culpa também é nossa, porque nós somos o outro de alguém. E, portanto, efetivamente, tem sido chata e difícil, mas pode passar a ser emocionante e matematicamente correta, que esse também é um ponto importante a discutir. Que matemática é essa que nós ensinamos aos alunos? Que matemática é essa que nós trabalhamos? Que matemática é essa que nós queremos que a nossa população conheça para entender o mundo que a rodeia e que possa ser matematicamente crítico em relação à vida que tem, como é que pode melhorar, como é que a matemática pode ajudar a melhorar
a vida de todos nós. Geraldinho? É possível aprender, aliás, ensinar matemática envolvendo a prática, por exemplo, não só a teoria, colocar, assim como outras disciplinas, por exemplo, química, né? Reações químicas na prática. E aí, por exemplo, a gente vai falar aqui de matemática, né? As fórmulas matemáticas na prática, do dia a dia. É possível? É possível, é desejável e há projetos que já fazem isso. Portanto, há propostas de formação que já fazem isso. Porque uma das coisas que nós trabalhamos é inverter a forma como nós próprios, nós próprios professores aprendemos a matemática, que tipicamente era, e continua a ser, porque nós replicamos aquilo que aprendemos, partir da regra, fazer exercícios, se acertarmos nos exercícios, nova regra, novos exercícios. Portanto, para nós, todos nós aprendemos assim. Portanto, o tipo de trabalho que nós temos feito, e que é resultado de pesquisa, eu tenho que dar ênfase a isso porque é importante, portanto, até pelo tema do evento que a Etienne está a organizar. Portanto, os mais recentes resultados da pesquisa mostram que a regra não pode ser o ponto de partida, que é a tal questão na prática. Portanto, a regra tem que ser uma das consequências, um dos resultados dos pontos de chegada. Se eu não entender o ponto de partida, a regra é só mais uma, e que a matemática tem muitos sinais de mais, menos, que eu às tantas fico sem saber o que é que tenho que fazer. Se eu entender, a regra for mais uma forma de resolver, portanto, a matemática na prática, mas não só na vida do dia a dia, porque não podemos ficar só no ler e no escrever, e nas 4 operações básicas, mas no desenvolver um entendimento matemático dos alunos a partir de situações do contexto dos próprios alunos, do contexto dos próprios professores, e portanto há coisas que não podem ser transpostas de um contexto para outro, porque o que funciona bem em São Paulo, a abordagem pedagógica que funciona bem em São Paulo não necessariamente funciona bem em Caicó, mas a matemática que nós discutimos, o entendimento matemático que nós discutimos em São Paulo, é do mesmo tipo do entendimento matemático que tem que ser discutido em Caicó e que tem que ser discutido em Barcelona, e em Paris, e em Lisboa, porque é algo que é transversal. Há muita forma de entender a matemática, mas a forma de pensar matematicamente é algo que nós temos que começar a desenvolver nos professores e nos alunos também aqui no contexto brasileiro. Professor, você já passou por muitos países, e o que é que o Brasil pode aprender com o ensino de matemática de outros países? O que é que a gente poderia adaptar o nosso modo de ensinar matemática para termos melhores resultados? Eu vou dar aí um toque na pergunta, porque para nós o tipo de discussão tem que deixar de ser tanto no como ensinar matemática, porque isso foca-nos muito para a questão, e portanto, a minha resposta é essa mudança na pergunta, porque nós focamos, tendencialmente aqui no contexto brasileiro, há muita preocupação de como é que eu vou ensinar matemática, e somos poucos os que nos preocupamos com que matemática eu vou ensinar, porque se nós mudamos as estratégias, as abordagens pedagógicas, os recursos, mas se eu continuo a ensinar a mesma matemática que se ensinava há 20, 30, 40 anos atrás, da mesma forma em que a regra é o ponto de partida, nós mudamos os recursos, mas eu quero que os alunos saibam a regra. O entendimento dos alunos não vai mudar. Portanto, que matemática é essa que nós temos que começar a ensinar aos nossos alunos? Que forma de pensar é essa? Que é essencial os alunos entenderem para poderem articular os temas e os diferentes tópicos, e depois as abordagens pedagógicas, os recursos, as estratégias, os jogos, a forma de trabalhar dos alunos também tem que ser foco de discussão na formação de professores, mas não pode ser o foco prioritário, porque senão nós passamos a formação de professores de matemática para a formação de professores de jogos, de teorias, mas os professores efetivamente têm que ensinar também matemática. Portanto, acho que é mais a mudança de não da forma que nós ensinamos, mas o que é que nós queremos que os nossos alunos efetivamente entendam. Que matemática é essa que nós queremos que os nossos alunos e as nossas crianças desde a educação infantil passem a entender, porque depois a forma como é ensinado tem que ser alterada, porque os recursos que nós tínhamos há 10 anos atrás, até agora infelizmente pela pandemia, mudaram substancialmente. Portanto, os recursos que nós tínhamos há 10 anos atrás são bastante diferentes dos recursos que nós temos hoje. E, portanto, essa exteriorização do trabalho tem que ser diferente. Mas o que tem que ser essencialmente diferente é a matemática que se discute atualmente, que não pode ser a mesma forma de discutir
que acontecia há 3, 5, 10 anos atrás. A pandemia ela trouxe um prejuízo nessa questão do entendimento e do prazer de aprender matemática? Eu acho que para a população a pandemia trouxe uma tomada de consciência de como as coisas estavam más. Porque nós agora falamos em defasagem dos alunos e culpamos a pandemia. Mas a defasagem dos alunos não é só culpa da pandemia. Claro que a pandemia trouxe um problema, mostrou um problema de acesso à informação, de acesso aos recursos, mas deu ênfase a muitas das coisas que já aconteciam no contexto da educação brasileira e que, como o Marco comentaste no início, a questão do PISA, os resultados do PISA não refletem, os maus resultados do PISA, que saíram recentemente, não refletem o efeito da pandemia. Portanto, se a posição do Brasil no PISA já era má antes da pandemia, vamos ver agora, depois da pandemia, o que é que vai acontecer, porque as desigualdades sociais, tanto no Brasil quanto comparado com o resto do mundo, foram bastante mais acentuadas. Para que eu vim ter uma ideia, você fala muito nessa questão do PISA, que é uma referência mundial, né? E a nota geral do Brasil está entre as mais baixas do mundo. Em 2018, a pesquisa analisou 79 países. O Brasil ocupava a posição de número 72 no ranking mundial de desempenho em matemática. Como é que a gente consegue mudar essa situação do nosso Brasil diante de uma referência mundial que é o PISA? Já me fizeram várias vezes essa pergunta. E a minha resposta tendencialmente é: nós temos que ter, para nós mudarmos os resultados dos alunos, temos que mudar a formação de professores. E para mudar a formação de professores, pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas temos que passar a fazer formação de professores para formar professores. Se eu quero melhorar os resultados dos alunos a matemática, o foco prioritário não pode ser melhorar esses resultados, tem que ser trabalhar com os alunos para os alunos entenderem a matemática, em que a melhoria dos resultados é consequência desse trabalho. E a formação de professores de matemática, ou que ensinam matemática, como é dito aqui no Brasil, tanto da educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio, tem que passar a focar nessa prática profissional específica que é ensinar matemática. Porque se nós fazemos formação de cardiologistas, nós não vamos, portanto, formação específica para médico de cardiologista, eu não vou, numa formação, fazer a discussão de como pegar no bisturi, como ir vestido, como estar numa reunião. Portanto, nós vamos fazer a formação do médico para a prática específica desse, ou como retirar um dente, porque não é a prática do cardiologista. Portanto, na formação de professores, o foco tem que mudar. E está relacionado com o que eu comentei há pouco de vamos mudar a abordagem pedagógica ou vamos efetivamente construir e desenvolver esse entendimento matemático, desenvolver o conhecimento do professor, que é específico para a sua atuação profissional, para que efetivamente possamos melhorar esses resultados. Mas é importante também comentar que tanto o PISA compara os diferentes países, a grande maioria dos países do mundo. Mas se fazer essa comparação é sempre difícil, porque nós estamos a comparar coisas diferentes. É um bom parâmetro para pensarmos o que é que temos que mudar em cada um dos contextos, mas situado no contexto em que estamos. Portanto, não podemos pensar em vamos pegar no algo que ocorre de forma muito boa na Finlândia, que houve uma época que era essa a tendência, pegar no que há na Finlândia e trazer para o Brasil. Os contextos culturais na Finlândia são completamente, e eu passei algum tempo lá, são completamente diferentes dos contextos culturais da Noruega, que são ali ao lado. E, portanto, imaginem a diferença com os contextos culturais e as experiências de vida aqui no Brasil. Mais recentemente, há a tendência de pegar no tipo de atividades que são feitas em Singapura e trazer para o contexto brasileiro. A mesma problemática surge. Funciona muito bem lá porque a estrutura da educação, as práticas culturais lá são adequadas àquele tipo de discussão. Nós podemos aprender com o que se faz lá e ver que matemática é que nós podemos discutir aqui usando aquelas ideias dos outros países que estão nos primeiros lugares, portanto, mas não copiar diretamente de um lugar para o outro, porque nós não podemos pensar que o que funciona necessariamente bem de um contexto vai funcionar
de igual forma no outro. Partindo do princípio de que o professor, para ensinar matemática, tem que saber realmente de matemática, existem muitas aulas atualmente sendo dadas sem esse conhecimento, e qual é o prejuízo que para um aluno pode ter não ter, por exemplo, uma aula com um professor que entende realmente de matemática? Essa é a pergunta de 1 milhão. Infelizmente existem muitas aulas sendo dadas de matemática, de português, de história, de geografia. Se o problema fosse só da matemática, era fácil de resolver. Se o problema fosse só do Brasil, também era relativamente fácil de resolver. A problemática do ensino e da aprendizagem matemática é internacional. Portanto, nós temos 78 países. Há maus resultados em muitos dos países, mesmo os que estão bem classificados, pensando no PISA, mesmo os que estão bem classificados, têm lugares que não estão assim tão bem. Portanto, se os professores nós, professores de matemática, fazemos o melhor que sabemos com o conhecimento que temos. Mas se o melhor que nós fazemos com o conhecimento que temos não é suficiente para que os alunos entendam efetivamente, nós temos que trabalhar numa perspectiva de desenvolver o nosso conhecimento específico para a nossa prática profissional para fazer melhor ainda. Portanto, cada dia temos que ser melhores. Temos que possibilitar que os alunos entendam de forma melhor. E, portanto, todos nós podemos aprender matemática. Tanto os alunos quanto nós, professores. Para que nós possamos aprender matemática entendendo, para podermos depois então pensar como vamos fazer com os nossos alunos para que os alunos efetivamente entendam. Só para encerrar, como é que vai ser um pouco a sua palestra nesse evento desse próximo final de semana? Eu vou trazer algumas discussões que mostram que todos nós podemos aprender matemática, e vou pegar num exemplo que é problemático, um tópico que é problemático desde a educação infantil ao ensino médio, que são as frações. E o objetivo vai ser discutir algo que nós chamamos, que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos 10 anos, que nós chamamos de conhecimento interpretativo. Portanto, nós professores e nós indivíduos da sociedade, para podermos avançar no nosso entendimento, nós temos que entender a perspectiva do outro. E na matemática, nós, como professores, temos 20, 30, 40 alunos na sala. Que interpretação é que nós fazemos ao conhecimento que os alunos têm quando as respostas dos alunos são estranhas para nós, mas que até podem estar corretas e podem envolver um entendimento matemático muito mais profundo do que aquele de aplicar a regra. Portanto, nós sabemos, todos os alunos do ensino médio sabem dividir duas frações. O que é que faz? Não sei exatamente como é que se diz cá no Brasil, mas inverte, tem 1/6 a dividir por 1/3, inverte e multiplica. O que é que isso significa? Que é a tal coisa de começo na regra e depois eu aprendo a regra e faço os exercícios. Mas ninguém explica porque é que aquela coisa funciona daquela forma. Porque muitos de nós, professores, também não sabemos. Porque nós fomos ensinados que a regra funciona. Se a regra funciona, é isso que nós vamos ensinar. Portanto, e a discussão que eu vou fazer é nessa perspectiva de, efetivamente, todos podemos aprender matemática, todos temos que aprender matemática, mas temos que ter um espírito mais aberto para entender que a matemática não é necessariamente aquela que nos foi passada quando nós éramos alunos lá do ensino médio ou dos anos iniciais em que nós desenvolvemos a nossa prática agora. Professora Tina, além do professor Miguel, nós teremos outros palestrantes aqui no nosso evento? Sim, nós teremos a professora Cândida, que vem da Universidade de Joanesburgo, a professora Nicole, do Instituto Butantan, ambas são neurocientistas, né? Também estamos esperando a vinda do professor Alessandro Ribeiro, que também é um pesquisador internacionalmente reconhecido, e o professor Guilherme, da Universidade da Federal de Alfenas, professor Fred também, outro pesquisador também que vem de fora, que é da Venezuela, também reconhecido, né? Então, as discussões serão boas. E que tipo de público vocês já conseguiram, através das inscrições, reunir? Bom, a gente tem professores de formação inicial, licenciados em matemática e em pedagogia, e professores, pesquisadores e profissionais de outra área também, que são fono, psicopedagogos, né? Então, assim, tem um público bem variado. Você acha que o SERES acaba dando uma grande contribuição para o Seridó? Sem dúvida, né? A gente está
na verdade, como eu falei, a gente está tentando fazer essa revolução aqui, né, no ensino não só da matemática, mas no ensino de uma maneira geral aqui na região. Como é que está essa parceria aí do seu curso, né, da UFRN, com o município aqui de Caicó? Vocês têm discutido com o secretário Sérgio André parcerias nesse sentido também? Sim, a gente está, inclusive hoje, né, daqui a pouco vai ter uma outra reunião com o professor Miguel. O professor Miguel não teve escolha, né? Eu falei, você vai me ajudar e ponto final. Ele já comeu carne de sol de Caicó, certamente já, né, professor? Já tive uns petiscos ontem. E aí já falou que não vai mais embora, né? Então a ideia é que a gente, junto com o pessoal da Prefeitura, com a Secretaria Municipal e a parceria também com o grupo de pesquisa do professor Miguel, que a gente consiga desenvolver um trabalho, né, com as escolas e os professores, não só de Caicó, mas da região toda. Ok, sucesso no evento, só para reforçar, né, quem quiser participar, como é que faz a inscrição? Digitando no Google mesmo, Neurociência Cognitiva e Educação Matemática, já está aparecendo o link do nosso evento. Existe um custo para o evento? Para quem é professor, tem um custo de R$60 e para quem é aluno de 15. Então, assim, dependendo da ocupação, né, é um valor diferenciado. E ele acontece em 3 dias, né? 3 dias. Quinta, sexta e sábado. No Séries aqui em Caicó. No Séries. Ok, sucesso no evento. Muito Obrigado obrigada. pela sua participação, professor. Obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu queria agradecer a oportunidade, portanto agradecer à Etienne o convite, agradecer aqui ao vosso programa a oportunidade de estar aqui e agradecer ao Sérgio também, ao Secretário de Educação, pela possibilidade de nós conversarmos. Como eu disse no início, é algo que não é comum e, portanto, é algo que nós temos que promover, essa aproximação entre os municípios e as universidades, entre os municípios, a formação que se faz nos municípios e a formação que tem como base os mais recentes resultados de pesquisa, para nós não continuarmos a fazer o mesmo que fazíamos há 20, 30 anos, para que todos juntos possamos aprender matemática, porque todos podemos aprender matemática. E eu acho que para Caicó é inovador também, né? Primeira vez que Caicó cedia um evento, digamos assim, seria até exagero dizer que é um evento de caráter internacional, não? Não, eu acho que é mesmo de caráter internacional. Eu estou no Brasil, mas há colegas que vêm de fora e que, portanto, e que tem um impacto, portanto, a forma como a Etienne organizou o encontro é algo que vai certamente ter um impacto grande, porque traz perspectivas diferentes de trabalho, mas que se articulam bastante bem e que, sendo aqui no interior, vai ter maior visibilidade até para a própria universidade e para as próprias mudanças nas práticas dos professores. Portanto, acho que vai ser algo essencial para que se continue a trabalhar na melhoria do ensino e da aprendizagem. Legal, 8h30, vamos ficando por aqui. Tenham todos uma ótima terça-feira.